Muito se fala sobre o perdão, né? No meio da espiritualidade, no meio religioso. E hoje, em uma sessão, eu fui questionada como perdoar. Como parecer ser tão fácil, como na prática a gente realmente consegue exercer o perdão. Vamos olhar a situação de fora quando você está envolvido em algum tipo de confusão no qual você precisa exercer o perdão. Quando você está magoado, irritado ou triste com alguém, perceba que é o seu ego reagindo a essa situação. Porque o seu ego é o seu conjunto de crença, princípios e experiências, que quando você está lidando com essa cena, você dá um significado. Você julga que aquilo que a pessoa falou não foi legal, que aquilo que a pessoa fez não foi legal. Mas não foi legal para quem? Para o seu ego. Porque a maneira como você enxerga o mundo, você dá o significado disso, é bom ou ruim. Certo até aí? Então perceba quando o seu coração tá angustiado, tá dando aquele ranço, é o seu ego enxergando a vida e dando significado para as coisas. O perdão vem no momento que você enxerga essa cena com os olhos da tua consciência, da tua essência. Porque em essência, você é um ser eterno, uma frequência amorosa, uma consciência de amor que está manifestando este corpo. E este corpo, sim, possui uma personalidade. Só que enquanto a gente não ilumina, né? Eu, pelo menos, ainda não iluminei, acredito que você também não. A gente tem muita dificuldade em enxergar as pessoas e as situações que nos ferem, apenas com o olhar da consciência. Estamos o tempo todo enxergando as situações com o nosso ego e com a nossa consciência. E o estado de presença, que tanto se fala, que a gente também consegue com a meditação, nos traz essa calma para que, antes de reagir à situação de briga, de confusão, a gente se acalma e olha, peraí, eu tô enxergando essa cena com o meu ego ou com a minha consciência? Se eu xingar de volta, é o meu ego que tá agindo ou é a minha consciência? Se eu me vingar, quem que tá tomando conta? Quem está no controle das suas atitudes 24 horas por dia? Quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém do seu trabalho faz alguma coisa para te ferrar, quando alguém da sua família faz um comentário que você não gosta, quando alguém se interfere a maneira como você cria os seus filhos, ou as escolhas que você faz para o seu casamento, para a sua vida, porque sempre tem, né, os famosos intrometidos. Quando você se depara com essa situação, o seu ego está no controle ou a sua consciência está no controle? Se você já pratica meditação ou estuda um pouco já sobre espiritualidade, você consegue perceber o que você está sentindo, né? Quando você é ignorado por alguém, você ignora de volta. Então, o primeiro passo que eu aconselho você a fazer é essa pergunta. Eu estou olhando para a minha vida com os olhos do ego ou com os olhos da minha consciência, da minha alma? No meio religioso costuma-se dizer muito o que Jesus faria, né? É uma boa ferramenta também se questionar, de acordo com suas crenças, o que fizer sentido para você. Tudo que te leva para a frequência amorosa. O que uma pessoa que se ama faria neste momento? O que a frequência do amor faria neste momento? São momentos que você para e às vezes não xinga de volta ou não reage de uma forma egoísta. Um outro ponto também é entender que a gente não tem que gostar de todo mundo. A gente não tem que assumir o papel de bonzinho só porque estudamos sobre espiritualidade ou temos alguma crença religiosa. Nós estamos aqui para conviver com todo tipo de ego. E é justamente este contraste de consciências que faz com que a gente se expanda e se evolua. Nós convivemos com seres iluminados, como passou aqui na Terra Buda, Jesus Cristo, e ao mesmo tempo convivemos com pessoas que roubam, que fazem outras coisas, né? Que não posso falar aqui, que o algoritmo não deixa.
Mas enfim, vivemos com todos os tipos de contrastes. E são esses contrastes que fazem com que a gente aprenda e se expanda. Sendo assim, se você não consegue conviver com determinada consciência, se alguém da sua família tem atitudes e pensa de forma completamente diferente à sua, você não precisa conviver. Mas isso também não te dá o direito de ser mal educado ou enviar frequências ruins para essa pessoa. É a famosa distância saudável. Eu aprendi isso muito com a Gisela Valim. Alguns de vocês devem conhecer o conteúdo dela. Mas enfim, o que seria distância saudável? Se eu convivendo com alguém, seja da minha família, colega de trabalho, amigos, eu não consigo manter uma educação, eu não consigo manter uma paz, uma frequência amorosa entre nós, mas se eu me manter à distância, se eu não conviver muito, se eu não prolongar muito os meus assuntos, eu não entro em briga, isso seria uma distância saudável. Então faça uma autoanálise e se perceba. Se eu ficar distante dessa pessoa, a gente consegue conviver melhor? Sim, então vou me manter afastado. Porque eu não sou responsável por ninguém. Eu não tenho que mudar a maneira como a outra pessoa pensa. Isso é um ponto também. Será que os conflitos que você está se envolvendo é porque você quer mudar o nível de consciência do outro? Você quer impor a sua verdade? É simples. Se conviver com o outro é algo que é muito diferente para você, que entra muito em choque com a maneira como você enxerga a vida, se afaste. Procure ter ao seu lado apenas pessoas que te ajudem a expandir a sua amorosidade. Isso é uma outra forma de você conseguir trabalhar o perdão. Porque enquanto você estiver ali em conflitos, você não vai conseguir enxergar essa situação com um olhar de amor. Às vezes a distância, o tempo necessário para enxergar a situação de uma outra forma, sem entrar nessa vibração de competição. Então, o conselho que eu tenho para você hoje que está precisando perdoar alguém, ou então conviver com pessoas mais agradáveis, com pessoas que te gerem mais essa frequência de amor, é essa. Perceba se as suas atitudes estão sendo direcionadas pelo teu ego ou pela tua consciência. E quando você precisar tomar uma atitude, pergunte-se: o que a minha consciência faria? O que uma pessoa que se ama faria? E uma outra forma é se perguntar: eu preciso conviver com essa pessoa? Eu preciso entrar nesse assunto? Vocês já discutiram com pessoas que simplesmente querem impor a sua verdade e ela não tá nem aí pro que você tá falando? Você tá numa discussão sobre um assunto, ela só tá às vezes esperando você terminar de falar para ela continuar impondo a verdade dela. Então, para mim, que dou muito valor à minha frequência amorosa, eu já não entro em discussão com pessoas assim. Se eu sei que ela tem um perfil, de que ela tem a sua verdade e ela não tá nem um pouco interessada em ouvir o que eu tenho para dizer, eu apenas concordo. É realmente interessante o seu ponto de vista. Acabou. Porque para mim, a minha frequência amorosa é muito mais importante do que eu vencer uma discussão, por exemplo. Então, olhe quais são suas prioridades. Você está preferindo estar certa sempre ou estar em paz? Isso vai definir muito o tipo de pessoa que você vai acabar atraindo para o seu campo. Espero ter ajudado e a gente se vê na próxima. Tchau!